Vamos lá, pessoal. Boa tarde, né? Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Muito obrigada por vocês estarem mais uma vez aqui conosco nesse nosso webinar. Meu nome é Silvânia Horácio, eu sou especialista em eventos das soluções domínio da Thomson Reuters. Nossa empresa ela é provedora líder do segmento contábil e estamos sempre do lado do contador, do seu lado, para ajudar o seu negócio a crescer. Por isso, estamos sempre buscando conteúdos relevantes e levando os webinars até você com profissionais destacados, abordando temas de interesse que contribuam para o setor contábil. Está aqui comigo hoje, então, o nosso tópico de hoje, na verdade, é empregador web. Tire suas dúvidas com a Mariana Sagerato. Que a Mariana ela é especialista de produtos da Folha e do E-Social, formada em Ciências Contábeis pela Uniderp, participante do grupo de trabalho das empresas piloto do E-Social. Mariana também é uma colega minha, trabalha na Thomson Reuters, nas soluções domínio da Thomson Reuters. É contigo, Mariana, quiser fazer mais alguma apresentação, fique à vontade. Tá ok, obrigada Silvânia pela apresentação, obrigada a todos aí que estão participando do nosso webinar para a gente levar alguns conteúdos relevantes para vocês, obrigada mesmo. E a ideia das informações que eu tenho aqui para vocês é tentar esclarecer um pouco da nova versão, é tentar repassar para vocês algumas informações que de alguma forma não há em manuais, não há em informativos, apenas em sites e grupos de WhatsApp e Facebook, que a gente sabe que corre. Então, para vocês terem uma informação de mais qualidade, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, tanto do empregador web, do sistema em relação ao empregador web, vocês coloquem no bate-papo aí, que a gente vai destinar um tempo um tempo maior do que geralmente a gente dá para tirar dúvidas, né? E eu vou começar a apresentação nesse momento, tá? Obrigada a todos. Então, vou começar aqui. Nos dias 23, nos dias 27 de maio, a gente liberou a gente não, o empregador web liberou 2 versões que mudaram alguns status dentro do próprio site. Então, nessa nova versão, já é possível fazer antecipação de data fim de acordo, de prorrogação de acordo, acordos com tipos e informações diferentes do primeiro, a retificação de acordos com informações incorretas, cancelamento de acordos e ajustes de situações que estavam incorretas. Então, eu vou passar para vocês aqui rapidamente uma ideia do que alterou e tentando juntar aí as principais dúvidas que geralmente acontecem e a gente tá de olho, tá? Então, aqui para a questão da mudança da data fim do acordo, a gente tem 2 hipóteses, né, que é antecipar a data fim. Então, hoje, lá no empregador web, a gente tem a opção de reduzir vigência. Então, quando que vai aparecer essa tela? Quando você coloca o CPF do empregado, você acessa as informações do empregado e depois ele vai aparecer essa barra, onde vai ter a prorrogação, a redução, cancelamento, os dados bancários e o histórico, tá? Então, para antecipar uma data fim, a gente vai na situação da redução da vigência. Essa redução da vigência, ela só pode acontecer atualmente via manual, dentro do empregador web. Então, se tu tiver 10, 15 empregados, hoje só é possível fazer de maneira manual, acessando esse item aqui, tá? Quando que vocês vão utilizar essa redução da vigência? Quando realmente o acordo tenha sido encerrado por decreto estadual, por decreto municipal, ou houve um afastamento que ultrapassou a data fim do acordo, ou o empregado ele precisa pegar férias, porque o gozo das férias ela não pode ser dentro do acordo. Então, nessas situações, você faz uma redução da vigência para poder fazer a outra situação do empregado, ou continuar trabalhando, né. Essa foi uma das liberações dessa versão. Hã, a outra é a prorrogação, onde a data ela é estendida,
E existem duas formas de prorrogar. Existe simplesmente prorrogar a quantidade de dias e mudar a forma, mudar o tipo da medida, mudar o tipo ali, se ele estava como redução, colocar para suspensão ou ao inverso. E hoje a prorrogação ela pode acontecer dessas duas formas. É possível, sim, importar um novo acordo com a data início e fim. Então, se você, por exemplo, quer simplesmente prorrogar o acordo sendo do mesmo tipo, você vai lá, gera no nosso sistema, informa as novas datas, gera no nosso sistema um arquivo, vai na tela do empregador web e nessa tela do empregador web importa os dados. Ele vai importar normalmente, ele não vai mais sobrescrever, porque antes ele sobrescrevia essas informações, antes dessa versão do dia 23, ele sobrescrevia os primeiros acordos. Agora ele não vai mais sobrescrever, pode ser feito normalmente. E, inclusive, foi dado um tempo de anistia, em tempo que não vai ser cobrado multa, nem nada em relação a isso, referente aos acordos que aconteciam antes da data do dia 23 até o dia 2 de junho. Então, vocês teriam essa semana até o dia 2 de junho ali para fazer todos os ajustes possíveis de prorrogação, de antecipação, tudo que for possível para não gerar uma multa ou algo nesse sentido, tá? Se você lá no site do empregador web também tem a possibilidade de prorrogar. Se você quer fazer uma situação específica, não quer gerar o arquivo pelo sistema, enfim, também tem essa possibilidade pelo site. Embora eu acredito que geralmente as importações elas é mais fácil de se controlar e de trazer a informação correta, né? A questão de retificação de acordo. Então, também foi liberada a possibilidade de retificar acordos já importados. É um detalhe que essa retificação ela só é possível para acordos que ainda não foram processados. Quando essa coluna de processado aqui tiver não, né? Quando essa coluna tiver não, ele vai habilitar esse ícone, que é um lapisinho que a gente chama, né? E será possível retificar dados como PIS, nome da mãe, data de nascimento, o acordo e afins. CPF, ele não corrige. Por que não? Porque CPF é a chave. Então, se por acaso teve um erro de CPF, para corrigir essa informação deve ser excluído ou cancelado o acordo e ser feito no CPF correto, tá? Os cancelamentos de acordo. Teve muita gente que me perguntou sobre essa questão do cancelamento, quando usar e quando não utilizar, tá? O cancelamento, ele vale para acordos. Pessoal, vocês estão me escutando aqui? Eu tive um retorno de uma pessoa que não estava me vendo nem me ouvindo. Tá tudo certo aqui Tá para. tudo certo? Sim, sim. Tá. Para mim está Então tudo tá, certo. gente. Obrigada. Não, só para a gente conferir se realmente estava ok. Obrigada, tá, gente? Ah, então, o cancelamento de acordo, eles podem ser feitos tanto para acordos não processados e para acordos já processados. Para os acordos não processados, ele vai simplesmente fazer o cancelamento daquela linha que está em processamento não e não da linha em si, porque a linha é importação, mas do empregado com aquele CPF, né? Para os acordos já processados, o cancelamento ele vai gerar aquele débito que o empregado vai ter que se tornar para a União. E esse débito ele vai ter que ser pago via GRU. Todo mundo está falando dessa GRU, só que ninguém faz ideia de como funciona. E assim, a gente tem a informação do pessoal da DataPrev, que a gente também está em contato com eles aí, junto às empresas de software contábil aí, e eles vão elencar uma forma de gerar essa GRU de forma mais fácil para o empregado. Não se sabe se vai ser de forma automática ou se vai ser liberado um código da, da eh, um código para pagamento da GRU em específico. Essa situação a gente ainda não sabe, tá? Mas que o pessoal vai repassar como fazer esse procedimento. O que sempre fala assim, olha, pede para o empregado guardar o dinheiro que foi colocado a maior.
A gente sabe que isso é irreal, né? Isso é uma coisa que é lidar com o empregado, só quem lida com o empregado sabe como é que essa pedir num momento de pandemia, pedir para o empregado guardar o dinheiro que foi depositado amanhã realmente é complicado, mas essa é a orientação que tem se passado, né? E com certeza quando a gente tiver mais informação, a gente vai acabar repassando também para vocês como ser utilizado. As situações que podem ser utilizadas também no cancelamento é, além do cancelamento real entre acordo entre empregador e empregado, né? Eu tive uma situação, por exemplo, que quando ia começar a valer o acordo, o empregado pediu as contas. Então, é um cancelamento em que o pagamento nem aconteceu, né? Então, e cancelamento para ajuste de dados. Isso daqui, assim, ó, essa situação do ajuste de dados ficaria até o final dessa semana, porque a ideia é eles liberarem no dia 31 mais uma versão, tá? Então, esse cancelamento para ajuste de dados, por exemplo, dados de admissão, a data de nascimento, eu tive a informação que já foi ajustada, que já foi feito um acerto automático, mas que essa situação também poderia ser feita via cancelamento. Então, essa é uma informação também repassada por eles. É claro que no momento em que tu faz um cancelamento, aquele valor daquela parcela processada, ela volta para a fila de processamento. Então, se estava gerando gerando para pagamento no dia 2. Se você cancela e envia novamente, ela vai para o próximo lote. Então, a probabilidade aí de dar mais uma semana para pagamento, mais duas, enfim. Eu tenho a informação de que algumas empresas estão em processamento, aguardando o processamento desde o dia 19/5, tá? A gente já sinalizou para a Dataprev isso. Por que está acontecendo, a gente não tem muita ideia, porque as empresas que a gente pegou não têm muita ligação com outras. Geralmente eram prorrogações, eram novos acordos, né? Teve um outro cliente nosso que enviou uma prorrogação, mas naquela época não tinha essa prorrogação. Então, a gente também tá avaliando essa situação com o pessoal da Dataprev, tá? É algo que eles estão avaliando com urgência, porque a gente sempre sinaliza para eles assim, a partir do momento que está em processamento uma coisa, nem deu o start para iniciar o pagamento. Porque a partir do momento que ele já está processado, tu já dá o start para o pagamento. Então, vamos priorizar essa questão do processamento e depois fazer a questão do pagamento, né? É algo, não a questão do pagamento em si, mas algo depois desse pagamento, onde já dá o start para o pagamento já tivesse ok, né? Outras situações que foram alguns ajustes realizados na versão do empregador web, que é a possibilidade de alterar os dados bancários já processados, né? As informações também de onde são utilizados os valores da base de cálculo, foi incluída essa mensagem em verde na tela dos últimos salários. Então, os últimos salários ele pega da base do CNIS. Essa base do CNIS ela é formada pelos dados da GFIP, para quem tem base de INSS, a GFIP, ou pelo E-Social, tá? Então, ele vai pegar dessas duas informações. Eu tive muitos questionamentos referentes à base que ele está pegando lá não está correta. Então, quer dizer que a base lá no CNIS também não está correto. Tem que fazer a verificação da GFIP, tem que fazer a verificação de E-Social para as empresas que já fazem o recolhimento de INSS pelo E-Social. Então, essa base, esses valores, ela não tem ligação com os últimos salários enviados no arquivo. Até me perguntam por que são enviados os últimos salários no arquivo para fins de recurso. Caso seja necessário entrar em recurso, já tem os últimos salários baseados ali para fazer esse levantamento, tá? Mas hoje a base que ele pega é a base do CNIS ali. Aqui ficou um pouco fora, mas é a inclusão de histórico nas parcelas. Então, hoje aparece o histórico, se foi recalculada aquela parcela ou se não foi recalculada, enfim. É algo bacana para ficar vendo, no caso em que houve uma mudança, que mudança que aconteceu? Houve um recálculo. A gente, às vezes, só não sabe o motivo desse recálculo, né? E isso pode levar assim, bah, mas realmente deveria
recalcular, mas pelo menos a informação de que houve um recálculo, que não houve uma mudança do dia para a noite, a gente teria, né? A outra situação que a gente tem ali é a quantidade inferior a 15 dias, no caso de suspensão, isso foi liberado na versão de ontem, até porque ele não estava deixando, ele estava deixando na importação, mas na informação ali, na prorrogação, ele não, na antecipação da data, ele não estava deixando, então isso foi realmente ajustado. E nos ajustes sobre as situações de data de nascimento. Foi essa informação que eu tive sobre a questão das datas de nascimento. Então, é algo que realmente foi feito o acerto automático, tá? E outras situações até que eu queria apontar para vocês é que os ajustes efetuados hoje, até, na realidade, a data de corte era ontem, os ajustes efetuados até a meia-noite. Desculpa, era até hoje, mas o corte foi feito antes. Os envios efetuados ontem já estavam caindo para a fila do pagamento do dia 9, tá? Então, a partir de hoje, se vocês fizerem um ajuste até a próxima quarta-feira, ele vai cair para o ajuste do dia 9. Passando de quarta-feira, ele vai cair para a próxima sexta-feira, tá? Da próxima semana. Então, se qualquer ajuste que você fizer, seja um cancelamento, algo que tenha que ser reprocessado de novo, ele vai cair para a fila e a fila ela pode ser postergada, tá? Isso é bem importante nos casos de cancelamento e inclusão novamente. E para as situações em que aparece hoje como um erro rejeitado, a gente tinha uma situação que, assim, você importava o arquivo, e a partir do momento que você importa o arquivo, ficava ali as informações de processado e rejeitado. E essas situações de rejeitado, a gente tinha, a gente tinha a informação, a gente não sabia o que eram aqueles rejeitados. Depois foi descoberto que os rejeitados eram porque não tinham, alguns empregados não tinham as contas informadas. Nessas situações, tá? A gente está orientando a enviar o arquivo novamente daqueles empregados que foram rejeitados. Até então, a orientação era guardar a data prévia para fazer esse reprocessamento, para reenviar, para ela reenviar. Mas a gente está num momento em que começou em abril, a gente está em maio, está finalizando maio, a gente vai entrar em junho e tem empregado que não recebeu ainda a primeira parcela lá do dia 1º. Entendendo esse ambiente que está se vivendo e para evitar que a gente aguarde mais um e que mais um reprocessamento tenha problema, a gente tem orientado a fazer esse reenvio, tá? Porque aguardar um reprocessamento pode gerar ainda um pagamento depois do dia 9, lá para o dia 15 do dia 20, porque pensando que a nova versão agora vai ser no dia 31 e no dia 15, que são as novas versões previstas para o empregador web, pode gerar um tempo aí muito maior para o empregado não receber o salário, não receber esse valor. Então, para evitar isso, a gente está orientando que se envie essas situações, tá? E só um parecer das próximas atualizações aqui do empregador web. A partir do dia 31, vai ter a situação de ajustar o faturamento indicado, porque hoje ele está fazendo a situação do faturamento ali conforme o ECD e existem informações indevidas, incorretas, enfim, e eles então vão ajustar a situação do faturamento para que seja possível retificar e assim fazer o cálculo sobre aquela situação do faturamento. Isso daqui possibilita a situação de recalcular a parcela. Se houver um recálculo da parcela e o valor for a maior, ele vai pagar o valor da diferença na próxima parcela. Se houver o recálculo da parcela e o valor for a menor, ele vai diminuir o valor da próxima parcela ou gerar uma GRU. Vai depender da data fim do acordo, tá? As situações de reenviar os acordos que foram sobrepostos naquelas situações em que houve o primeiro envio, depois houve um segundo envio com datas não concorrentes, ele substituiu o primeiro envio. Então, a informação que a gente tem é que a partir do dia 31, essas situações vão ser ajustadas. Só há um detalhe que a gente não conseguiu confirmar se eles vão voltar a aparecer
ou se a gente vai ter que fazer alguma ação sobre isso. Isso não ficou claro para a gente, tá? Qual é a ação. Nós acreditamos que como o arquivo já está importado, ele teria a possibilidade de me retornar esse arquivo, tá? Hoje eu oriento a aguardar realmente o dia 31 para a gente poder fazer alguma coisa. E alguns ajustes de processamento, tá? Esses ajustes de processamento é em relação ao, digamos, ao motor que faz o processamento, porque todo processamento é como se fosse um motor, né? Ele vai lá, roda o processamento e dá o status para vocês. Então, esse processamento ele teve um ajuste. São ajustes de sistema mesmo que às vezes tem para processar mais rápido, para fazer pegar algumas bases, algo nesse sentido, assim. Mas ele vai ter alguns ajustes referentes ao processamento. E a partir do dia 15, que vai ter o pedido do recurso administrativo, se há uma contestação entre o valor recebido e o valor realmente devido, né? Então, tem nessa diferença. E a possibilidade de importação de alteração e cancelamento. A alteração dos dias ali da data fim e a importação do cancelamento, tá? Então, essas são as próximas atualizações, só para vocês ficarem um pouco mais cientes do que tá ocorrendo ali, né? Do que esperar nas próximas. E agora eu abro para perguntas, para a gente tentar responder o máximo de pergunta aí, porque eu vi que tem bastante também, né, Sil? Então, se tu quiser Realmente. já começar, pode já começar, tá? Tá ok. Então tá, então vamos iniciar. A gente realmente tem várias perguntas, né? Nós temos 40 minutos para respondê-las. Vamos ver se acho Uhum. que vai ser impossível responder muitas, todas, porque tem bastante mesmo. Mas vamos lá. A Leidiane Aparecida, ela está perguntando. Sei que tu já falou várias vezes, Mariana, sobre redução, mas vamos lá. Tenho uma dúvida de prorrogação de redução, suspensão. Posso prorrogar através de arquivo importado pela domínio ou é somente no próprio sistema na opção manual? A prorrogação, se ela for, se as datas, se tu não precisar, se tu não tiver que fazer uma retificação da primeira prorrogação, tu apenas vai adicionar mais dias, tu faz pela importação de arquivo, tá? Se tu gera a importação de arquivo pelo sistema e faz a importação, ele vai considerar esses novos dias somando os dias do primeiro acordo, tá? Então, é possível fazer sim via importação de arquivo. Temos uma pergunta também do Felipe Fernandes. Ele diz que está com uma dúvida. Eu fiz uma solicitação de benefício e acabei colocando o CPF errado. O benefício foi processado e teve ajuste automático para a liberação em 2/6, mas mostra a mensagem de data de nascimento errada, mas na verdade é o CPF que está errado. O benefício vai cair na conta do funcionário ou eu cancelo o pedido atual e coloco novamente com o CPF correto? Aí, nesse caso, eu oriento a cancelar esse acordo e fazer um novo acordo com o CPF certo. Porque, nesse caso, o CPF está incorreto. Geralmente, para te fazer ele nem ia poder cair lá no banco, porque quando fizesse o pedido lá no banco, ele ia acabar verificando que o CPF da conta não estava batendo, né? Então, daria um outro problema de débito, poderia se perder o valor. Então, antes que aconteça isso, pode cancelar o pedido, pode cancelar o acordo para fazer a informação do CPF correto. O Islam também fala, tem um questionamento sobre a suspensão de contrato de trabalho. Meu cliente quer utilizar a suspensão do contrato de trabalho pela segunda vez. Isso é possível, pois ainda está instalado o estado de calamidade. Uhum. Isso ainda é possível porque está instalando o estado de calamidade. Ele já utilizou 60 dias da suspensão, ou agora posso utilizar a redução da jornada por 3 meses. É, tem a situação da quantidade de dias máxima, né? A suspensão realmente é 60 dias. Mas nesse momento, tu pode dar a redução por mais 30 dias. A soma das duas, redução mais suspensão, não pode ultrapassar 90 dias, tá? Até o pessoal me perguntou, porque hoje saiu
uma ata ali referente à medida provisória que foi prorrogado por mais 120 dias, mas aquilo que foi prorrogado é a data para votação da medida. Esses prazos de 60, 90 para a redução não foram mudados. Então, se você já deu 60 para o empregado e agora você tem que dar mais algo, pode ser dado uma redução, a redução de 70% ali de jornada e por mais 30 dias, desde que a soma das duas medidas ali não ultrapassem 90 dias, tá? A Adriane Figueiredo também está perguntando. Ela comenta que teve um caso de integração de funcionária devido estar gestante. O benefício foi negado, com a mensagem que a funcionária foi demitida antes da medida provisória. O que ela pode fazer agora nesse caso? Ela foi reintegrada, é isso? Tive um caso de integração, ela comenta aqui. Provavelmente é reintegração, porque quando a gente tem as situações de quando a empregada ela foi demitida e foi reintegrada, houve um envio de um desligamento e passa a ser depois um envio do, da, da reintegração, né? Então, assim, ó, esse caso aí, eu sinceramente não sei dizer mesmo, tá? Mas eu vou levar esse caso junto à data prévia ali para a gente avaliar o que deve acontecer. Geralmente, nessas situações em que aparece encerramento de vínculo, é porque ele não encontrou o vínculo seguinte. Então, ele acaba tratando a situação do vínculo como desligado, porque qual foi a última informação que foi realizada? Foi a informação de desligamento, não houve uma admissão, tá? Então, eu vou realmente levar esse caso para o pessoal da data prévia para a gente avaliar se pode, o que ela pode fazer nesse caso, tá? Então, aí até depois, Sil, a gente passa essas informações no questionamento ali como resposta, que daí a gente já tem uma noção do que pode ser realizado, tá? Mas realmente é um caso que eu nunca ouvi falar, assim, né? É Uhum. que a reintegração é realmente complicada, né? Então, mas eu levo isso e depois a gente passa uma resposta para vocês, tá? Eu não sou do ramo, mas eu acredito que deva acontecer vários casos, várias coisas nesse processo que a gente acaba É, assim, não apresentando, não sabendo, não conhecendo, né? uhum. É porque realmente quando a gente está lá dentro, se a gente tivesse acesso lá ao CNIS e olhasse lá dentro da base, olha, qual é a Uhum, tua situação nesse momento? O que que eu posso mexer? Para nós seria tranquilo, mas hoje a gente está em suposições, né? A gente uhum. vai lá, faz uma pergunta, a pessoa responde, a gente colhe a informação e distribui, né? A gente tá fazendo assim. Então, se a gente tivesse a opção de ir lá dentro ter as informações, seria muito mais fácil responder um monte de perguntas de vocês, né? Então, mas realmente são situações que a gente não tem nem acesso, né? Acho que, mas eu vou levar porque é um caso que a gente tem que tratar, com certeza. Tem que ter conhecimento, certo. Uhum. A Aline Araújo também, ela fala, boa tarde. Uma empresa que é MEI possui uma funcionária que está suspensa MP 936 desde o dia 7/4 e ficará por mais 60 dias. A CEFIP referente ao mês 5 de 2020 deverá ser enviada sem movimento ou não precisa ser enviar? Ela tem que ser enviada sem movimento nessa situação, porque na competência 4 foi indicado a informação da movimentação dela do início da suspensão, né? Então, na competência 5, eu não vou ter recolhimento, e eu não tendo recolhimento e não tendo o retorno dela da suspensão, eu não tenho que enviar nada. Enviaria as informações à CEFIP sem movimento. Quando chegar no mês 6, que é quando chegar no retorno dela, vai ser enviado à CEFIP com o registro retornando o afastamento. Então, a competência 5 fica sem movimento. É claro que se ela só tiver essa empregada, né? Se ela tiver outras empregadas, ela vai ter que fazer o recolhimento. Mas na situação, ela realmente ela fica sem movimento mesmo. Tá certo. Vamos mais uma pergunta aqui da Bruna. Bruna Brum. Gerei um novo acordo de suspensão por 30 dias e importei na semana passada e foi rejeitado. Depois de alguns dias, enviei outro arquivo desde o dia 21
Está em processamento. Demora muito, Mariana, para ter esse retorno mesmo? Não era para demorar, até porque os novos contratos, os novos acordos que estão sendo enviados agora, eles estão demorando de 1 a 2 dias para processar. A gente não sabe o que aconteceu, mas o que tá, os acordos enviados do dia 19 ao dia 21, ou até o dia 23, que é a nova versão, se eu não me engano, eles têm alguns empregados que estão ainda aguardando em processamento. A gente não sabe o que está acontecendo, já foi repassado para a DataPrev para eles avaliarem, assim, mas realmente é um caso que está preocupando, porque vai chegar no momento em que daqui a pouco tem que fazer o pagamento disso, porque se ele foi ali no dia 19, tu vai ter que fazer o pagamento no dia 19 do dia seguinte, do mês seguinte. Então, é algo que a gente está cobrando eles constantemente, tá? Acredito que ficou ali para o CFC mediar junto à DataPrev uma outra reunião, passando um feedback dessas versões. Então, é provável que no início da próxima semana a gente já tenha uma reunião com eles também para cobrar mais um pouco. Porque a ideia é cobrar para a gente conseguir essa informação mais rápido para vocês. Mas hoje a gente não tem muita ideia por que está acontecendo isso, tá? Até me perguntaram assim: a gente realmente aguarda o processamento? Eu vou dizer para vocês que no momento aguarda pelo menos até o dia 31, porque dia 31 vai ter aquela mudança no processamento, né? Então, como vai ter a mudança no processamento, pode ser que depois do dia 31 esse ajuste aconteça de forma automática, tá, gente? Mas realmente nessas situações hoje eu aguardaria essa versão e depois a gente vai passar mais informações para vocês quanto a isso, tá? A Simone também tem um questionamento. Ao enviar o arquivo para o empregador web, foi enviado com a informação da data de acordo e não com a data do início. O arquivo Uhum. já processado. Como ajustar essa informação? Então, essa situação a gente vai ter que avaliar se o empregado já recebeu ou se o empregado não recebeu. Porque se o empregado não recebeu e não está próximo de receber até o dia 9 ali, você poderia fazer o cancelamento e o envio de novo, para poder ajustar essa data, tá? Agora, se o empregado recebeu, eu orientaria a não mexer nessa data, talvez mexer dentro do sistema Folha, porque essa data ela já foi processada, já houve um recálculo, e se você for lá cancelar aquele recálculo, vai gerar um estorno para o empregado, depois tu vai ter que fazer o envio novamente, e pode gerar algum conflito nesses quesitos de pagamento. Então, pela data do acordo, eu acredito que seria mais viável a gente mudar dentro do sistema de folha e fazer o cálculo conforme a data que foi enviada lá, tá? É o que pode ser realizado, tá? Diante do que tu apresentou aí, Mari, tem uma pergunta da Nara Ferreira. Como proceder quando não é a vínculo do empregado o processo administrativo? Como proceder quando não é, acho que quando não tem vínculo de empregado o processo administrativo? Quando não tem, é que assim, existe Quando o não há vínculo, né? Quando não há isso. vínculo do empregado no processo administrativo. Na realidade, a gente tem uma situação de empregos públicos, que ele traz essa informação de um problema no vínculo. Agora, tá me fugindo a mensagem que ele dá, eu não sei se seria nesse sentido, eu não sei em qual sentido seria. Porque se for sobre os vínculos públicos, aí a gente tem realmente um problema no empregador web que eles ficaram de ajustar nesse reprocessamento agora do dia 31. Agora, se não for a situação dos vínculos públicos, aí eu teria que realmente entender qual é o contexto da pergunta ali. Ok, sem problemas. É, Letusa também ela pergunta, ela informa, gostaria de saber como proceder no caso do funcionário pedir demissão estando em vigência a suspensão do seu contrato. Isso. Nessa situação, tem que fazer a antecipação da data fim ali, dentro do empregador web, naquele item de antecipar a data fim, e informar primeiro o fim da vigência da redução, para depois fazer o cálculo da demissão.
Se por acaso tu já informou a prorrogação também, tem que fazer o cancelamento da prorrogação, a antecipação daquela da primeira data fim, para poder fazer o desligamento. Porque no momento que ele está desligado, no momento que tu vai fazer o desligamento pelo pedido de demissão sem justa causa, demissão sem justa causa é mais difícil, mas sobre o pedido de demissão, tu vai ter que realmente encerrar aquela redução. Encerrando aquela redução, ele consegue fazer o processo normal, tá? Aí ele vai fazer o recálculo da parcela e pagar só proporcional aos dias que tu informou. Ok. Gabriela também tem um questionamento aqui. O valor de devolução que o empregado terá que devolver pelo GRU, acho que é isso, né? Isso mesmo. Em casos de redução da vigência, possui um prazo ou não tem nada informado ainda? Atualmente nada, tá? Repassaram para nós que depois do dia 15 pode chegar a ter alguma informação, talvez aqueles recursos que eles estavam comentando, mas a gente não tem muitas informações, tá? Talvez isso passe até de junho, provavelmente lá de julho, algo nesse sentido, né? Minha previsão é que com a liberação do arquivo, geralmente, assim, tem a liberação do arquivo e pode gerar alguns problemas, eles vão ajustar esses problemas até o final de junho, né? Ajustando esses problemas, aí eles vão implementar mais alguma coisa nova que fica lá para o final de junho, começo de julho. Então, é provável que esse vínculo aí fique nesse meio, depois do dia 15. Sobre suspensão também, o Fred pergunta: tenho alguns funcionários que eu mandei a suspensão no mês 4, só que me dá que não tem cadastro e nem pagamento para o mesmo receber. Minha dúvida é transmitir novamente e transmitir estará fora do prazo? Será que receberá o retroativo? Assim, ó, eles vão, a partir do momento, ele não está em processamento, é isso? Não, É, transmitir novamente e está transmitindo, transmitindo e estará fora do prazo. Ele quer transmitir tá. novamente, só que ele diz que pode estar fora do prazo. Será que eles vão receber o retroativo? Então, assim, ó, receber o retroativo eles sempre vão, tá? O que pode acontecer é dar uma mensagem indicando que a empresa tem que pagar a diferença sobre o valor retroativo. Só que o que na realidade, eles abriram um período ali, que é até o dia 2 de junho, para poder fazer os ajustes que precisa. Então, se tu precisa fazer um cancelamento ou um envio novamente, você pode fazer esse envio novamente, tá? Porque até o dia 2 de junho ele estaria fora desse período de cobrança de uma multa, ou estaria num período de anistia, que o pessoal tem falado muito, né? Então, pode realizar isso daí. Eu soube de alguns clientes que tiveram uns arquivos excluídos. Talvez seja esse o seu problema. A gente repassou a DataPrev sobre isso, como aconteceu, a gente não conseguiu mensurar talvez o formato do arquivo, talvez a informação dentro dele, mas é algo que eles não souberam nos explicar, tá? Então, quem tem um empregado que não está nem em processamento, tipo, não apareceu, não está em lugar nenhum, pode enviar pelo menos até o dia 2 aí, que poderá, que não vai ter problema, tá? Em relação a acordo, à redução, a Maria Auxiliadora questiona: o funcionário estava com uma redução de 50%. O empregador quer passar para 70%. Tem como fazer este novo acordo? Sim, pode realizar normalmente, tá? Aí o que tem que ser feito? Tem que ou aguardar a data fim do primeiro acordo e fazer o início, ou importando arquivo ou via empregador web com um novo percentual, tá? Ou se você quer antecipar a data de 50% e começar o de 70%, você primeiro antecipa, depois faz a inclusão do novo, tá? É possível, só tem que observar o limite máximo, que é de 90 dias, tá? Então, observando o limite máximo de 90 dias, é tranquilo. Falando nesses 90 dias, a Andréia Lopes pergunta: hoje saiu uma prorrogação da MP 936. Essa Uhum. prorrogação vale para os acordos já enviados ou se mantém o prazo de 60 para suspensão e 90 para redução por funcionário? Ou posso prorrogar por mais 60 suspensões já enviadas?
a prorrogação da MP é a prorrogação da votação dela, porque cada MP ela tem 60 dias para ser votado pelo Senado e pela Câmara, né? Como a gente está num período de pandemia que tem mais de 30 medidas provisórias, eles prorrogaram esse prazo. Não mudaram em nenhum momento o prazo de 60 e 90 para a redução, tá? Então, se tu teve 60 dias no começo e tu quer dar mais 60 dias, não pode acontecer, tem que ser mais 30 de alguma redução ou de alguma suspensão, algo nesse sentido, tá? Mas a MP, ela não prorroga esse período de acordo. Ela prorroga, assim, a validade da MP. Tá? Tem também uma pergunta da Procede Contabilidade. Ela quer saber como proceder nesse caso. Tenho dúvidas também em relação a uma empresa que fez suspensão de 3 funcionários e foi processada com a seguinte mensagem: seu requerimento foi notificado porque o emprego informado no requerimento não pôde ser confirmado. Você pode solicitar a revisão da notificação por meio de recurso administrativo. Porém, 2 desses empregados já receberam. Quer saber como procede? Isso, na realidade, era um erro do empregador web, tá? Que aconteceu. Se você excluir e enviar novamente, essa mensagem não vai acontecer. Daquele que ainda não recebeu, eu oriento a fazer a exclusão e envio de novo, tá? Porque a mensagem não vai mais acontecer. Cancelar, na realidade, né? Não excluir. Então, era um erro deles mesmo, tá? Não é para acontecer essa mensagem, eles provavelmente, por algum motivo, não conseguiram enxergar a empresa e acabou acontecendo essa notificação, mas é algo que já foi ajustado. Foi passado, inclusive, na terça-feira e já foi ajustado na terça mesmo. A mídia Vaz também tem um questionamento sobre a empregada gestante de 7 meses estava de redução desde 1º do 5 e em 13 do 5 perdeu o bebê. Irá entrar em licença maternidade. O que fazer para informar a licença? Como informar a licença ao empregador web? Nesse caso, você tem que finalizar, antecipar a data fim para o dia 13. E aí fazer o afastamento de licença maternidade dela normal, tá? Porque ele vai pagar proporcional aos 13 dias lá no empregador web e a licença maternidade vai ter que ser paga depois do dia 14 em diante pela empresa, né? Que gera um benefício de compensação aí, mas tu não informa afastamento para eles. E ele não pode receber 2 benefícios previdenciários. Então, a partir do momento que ela entrar em licença maternidade, tem que encerrar o vínculo lá do empregador web para poder fazer esse afastamento. É provável, assim, se não fizer esse encerramento, pode dar problema no recebimento dela, né? Então, é algo que teria que ser ajustado, tá? Simone também pergunta sobre um percentual que foi colocado erroneamente. Foi feita uma redução para o empregado, porém foi enviado com um percentual de 25%. Porém, o correto seria 50%. Tem como arrumar essa informação? Você, nesse caso, pode cancelar e fazer novamente, tá? Aí o cancelamento, ele vai gerar um estorno e depois, quando você fizer um novo, ele vai fazer o cálculo da diferença e vai fazer o pagamento da diferença para ele, tá? Mas isso hoje é isso que pode fazer. Eles estão a partir do dia 15, talvez já consiga fazer de uma forma mais automática, incluindo ali no alterar o percentual, tá? Outra coisa que também pode ser feito é talvez antecipar a data fim, e antecipando a data fim daquele percentual de 25, deixar alguns dias lá, e depois colocar incluir um novo com um novo percentual. Então, daria para mexer dessa forma, né? Aqui também tem uma outra pergunta sobre se tem como reenviar novamente. Ela fala, desculpa, né, a Jamile pergunta, estou com uma colaboradora com a notificação no benefício com o vínculo já encerrado. Porém, já consultei em todos os órgãos e o vínculo está ativo. Nesse caso, devo cancelar o arquivo enviado e enviar um novo ou não cancelar e já enviar um novo arquivo substituindo o anterior? Nessa situação,
como já foi confirmado, inclusive, com o CNIS, que já estaria ok, se você cancelar e fazer novamente, ele vai ter que fazer a consulta. Pode acontecer da mensagem acontecer de novo. Se a mensagem acontecer de novo, daí realmente tem algum problema no vínculo existente entre ela, tá? Eu já peguei situação dessas em que era empresa SEI e CPF, ou SEI KEPF. Eu já peguei situações nesse sentido. Tem que ver se o registro que tu tá fazendo tem a ligação sobre isso, se é pelo SEI ou se é pelo CPF, se é pelo KEPF, ou se realmente é um CNPJ e não tem nada a ver sobre isso, se é um CNPJ, então teria que enviar novamente e ele trazer essa informação correta, né? A Patrícia me pergunta sobre férias. Assim, se tiver férias dobrando no período de suspensão, precisa ser cancelada a suspensão para dar as férias ou a conta reinicia quando terminar a suspensão? A suspensão, ela prorroga o período concessivo. Então, se você tiver 30 dias de suspensão e o seu período já está vencido, o que que tem que fazer? Tem que adicionar mais 30 naquele período a vencer, né? Então, tu teria mais 30 dias para dar de férias. Essa é realmente a contagem. O período concessivo, ele prorroga, né, o período concessivo, e aí não faz o pagamento da dobra, tá? É, o Edson Mendonça, ele também pergunta, né, com essas alterações todas que estão tendo, e nessas alterações liberadas, já podemos alterar a data de nascimento do empregado informada errada? Então, o que me passaram é que a data do nascimento ele já fez um acerto automático. Isso foi na data de ontem, tá? Se realmente não foi essa sua situação, você pode cancelar e enviar de novo, tá? Tem que só observar se também não foi o caso daquela pessoa que falou que o CPF estava incorreto, né? Talvez esse batimento possa ter acontecido. Mas se não houve esse acerto automático, pode ser realizado também, tá? Fazendo o cancelamento. Ah, o Christian, ele diz, estou montando as minhas dúvidas aqui, vamos ver se a gente consegue resolver também essa que ele colocou aqui. Em relação às novas datas, o sistema não está aceitando pedidos com menos de 30 dias. O mínimo são 15 dias, pelo que temos de informação. E havia uma previsão de ontem ele já aceitar menos de 30. Uhum. Quando será possível isso? Dentro do empregador web, vai ser possível fazer, na realidade foi já liberado ontem, no dia 27, tá? Pro no caso, para redução ser inferior a 15 e suspensão ser inferior a 30, que ele também não deixava. Então ele já liberou essa situação. Na importação ele já deixa, tá? E no acerto da data ele já deixa. Eu não sei te informar se na inclusão de novos acordos ele deixa, porque teoricamente não pode ter novos acordos com inferior a 15 dias, tá? Então, os novos acordos, os acordos eles só poderiam acontecer até 30, a partir de 30 dias ali que a MP determina. Mas nós sabemos que acerto ele deixa, e importação de arquivo quando muda a data fim, ele está deixando também. Beleza, Mari. Vamos ver se a gente pode ajudar a Kellen aqui. Ela está. Tá. Se a gente consegue dar uma dica para ela, ou tu já tens a resposta certa aqui. Tomara, vamos lá, vamos lá Igual, se eu consigo igual a ajudar. todas que tu já tens. Não, Ela disse não. assim: tem um caso assim, fiz 6 suspensão da mesma empresa, todas no mesmo dia. Porém, o funcionário está como processado e não recebeu, e quando liga no 0800, fala que não existe nenhum benefício Uhum. para ele, né? O que que ela faz? Que tu indica que Então, ela faça? primeiro eu indico acessar o site do Banco do Brasil, em que tem, depois a gente pode até passar o link. Nesse site vai dar a informação se houve, qual foi a conta que foi depositado. Só que já tiveram pessoas que me disseram que não foi encontrado nem naquela conta. Se não foi encontrado naquela conta, a orientação é pegar lá dentro da caixa, assim, ó.
pegar o CPF do empregado, sentar com um gerente e dizer assim, ó, me pesquisa todas as contas que existentes nesse CPF. Por que isso? Porque já foi depositado em conta conjunta, já foi depositado em conta poupança integrada, já foi depositado em conta poupança normal. A conta corrente, muito raramente, mas já foi depositada. Então, assim, é algo que, em algumas situações, quando não se encontra a conta, tem que realmente sentar assim, não, me procura, tá aqui. Olha, o Banco do Brasil me deu essa informação, tá aqui. Se o Banco do Brasil me deu essa informação, quem é o responsável pela minha informação, né? Só que eu sei que tá difícil. Tem casos que não se encontram em nenhum momento. Já vi situação assim de que estava numa conta integrada, uma conta poupança integrada que nem o cara sabia que existia. Então, é um caso de caçar a conta. E nos casos do Banco do Brasil, ele tem a lista. Na Caixa pode ser baixado, o Caixa tem, tá? Então, para os outros bancos, como ele faz um TED do Banco do Brasil para as outras contas, então, levando essa consideração ah, do Banco do Brasil, já poderia pelo menos tentar caçar a conta que foi depositada, porque isso realmente é um problema. Ó, Mariana, então acho que a tua resposta responde essa também da Rúbia. Ela disse que gostaria de saber de vocês como resolveram o benefício de suspensão, que estava tudo correto no empregador web e na carteira digital, mas a pessoa não recebeu. Era para ter entrado no dia 12/5, não estava na Caixa, nem no Banco do Brasil e nem no banco que ela indicou. E olhamos Uhum. tudo e sumiu, completa ela. Eu acho que Isso. é mesmo a tua Segue a resposta aí, né? mesma linha, isso. Isso. Dependendo do banco, por exemplo, tem o Banco Santander. O Santander, ele automaticamente ele tem uma poupança integrada, tá? Dependendo do banco indicado, ele fez o TED para essa poupança. Se lá não existir, ele já teve situações em que ele fez o depósito no cartão cidadão, tá? Por exemplo, empregados aprendiz com idade menor de 18 anos. O empregado aprendiz com idade menor de 18 anos não pode abrir conta, porque é só acima de 18 anos. Como é que se faz a abertura de uma conta digital que ele não tenha? Não tem como fazer a abertura. Aí tem que ser o responsável junto com o aprendiz e lá na caixa tentar pegar isso pelo cartão cidadão. Ou, por exemplo, o CPF está cancelado. O CPF cancelado também não habilita para criar contas, né? Então, ele vai cair no cartão cidadão. Só que são regras que não tá claro em lugar nenhum. E isso tem que ficar caçando, vai ter que ficar buscando. E assim, a gente tenta orientar eu digo essa caça às contas, porque é a melhor maneira da gente tentar ajudar o empregado a receber um valor que está quase 15, 16 dias sem receber, né? Então, a minha orientação vai muito nessa busca de todos os meios possíveis, de ser pelo site, de ser pela web, de tentar pegar alguma coisa com ele, sabe? Então, a minha orientação vai bem nessa linha. Eduarda, desculpa, ela pergunta, acredito que sobre o empregador web, ela fala, o empregador vai entender que o período de suspensão é 27 e não 29? Acho que já no decorrer do que tu apresentou, ela teve esse questionamento. Só pode repetir para mim, senhor. O empregador vai entender que o período de suspensão é 27 e não 29? Ele vai, o empregador web, ele vai, ah, não sei se está linkada referente à data do início, porque o empregador web ele vai fazer a informação, a contagem dos dias conforme a data do início da vigência que tu colocar lá. Aí ele vai pegar entre a data início e a data fim, vai fazer a contagem dos dias para poder fazer o pagamento do benefício. O pagamento do benefício sempre vai ser pela contagem de dias que ele vai ter no acordo, tá? Então, ele entende pela data do início, tá? Agora, se é uma data do início, uma data do acordo, para ele, quando você enviou o arquivo, foi enviado para ele, ele entende que aquela data é uma data do início do acordo, tá? E não a data do acordo assinado. Tem mais uma aqui também sobre suspensão. A Nathalie Reis. Tem um cliente que suspendeu o contrato em abril. Depois de 60 dias de acordo, ele pode prorrogar o acordo desses funcionários?
Quer que eu repita, Mari? Pode. Estava arrumando aqui que acabou dando uns problemas técnicos, gente, desculpa. Não, tem problema. Então, é a Nathalie Reis, né, que ela pergunta: tem um cliente que suspendeu o contrato em abril, depois de 60 dias de acordo. Ele pode prorrogar o acordo desses funcionários? Ele pode, só que nesse caso ele tem que entrar agora como redução e no máximo 30 dias, tá? Ele não pode dar mais suspensão, porque a suspensão, o máximo é 60. Eu não posso dar mais suspensão. Claro que isso hoje, se amanhã sair uma medida provisória dizendo que pode aumentar esse período, aí vai ser conforme a nova medida provisória. Mas hoje eu só posso dar 60 dias de suspensão e 90 de redução. E eu não posso fazer com que o período entre o início da primeira suspensão, do primeiro acordo, e o fim do último acordo seja maior do que 90 dias, tá? Sempre respeitando essas datas. A Maria também, ela quer saber, a Maria Madalena Oliveira, ela também quer saber o que fazer. Ela tem um caso de desligamento em 11 de 2019, em Tá. reintegração em 12 de 2019, com todas as obrigações da reintegração informada ao governo, porém o bem também foi negado, dizendo que há uma data de demissão antes da MP Uhum. para aquele colaborador, mas também já tem as informações da reintegração que o sistema do governo não considerou. Uhum. É o mesmo caso que teve ali da empregada gestante, em que ela foi reintegrada, né? Eu, eu acredito que ele não está considerando alguma coisa referente à reintegração. Porque se ele está pegando pelo CNIS, ele está pegando pelo encerramento do benefício pela Cefip e pelo E-Social. Se a empresa não envia E-Social, ou não envia as remunerações pelo social, ele está pegando os dados pela Cefip. E pegando os dados pela Cefip, não tem uma indicação se houve uma reintegração ou não, né? Tem uma indicação que há uma admissão, mas não que foi reintegrado. E como a admissão dela aconteceu lá, a data de admissão dela lá na primeira admissão e não na reintegração, ele pode estar se confundindo nesse ponto. Mas é um ponto que eu vou levar para a DataPrev para a gente poder discutir, tá? Lá para o GT também. É o mesmo caso É o mesmo da caso, é gestante isso. da prorrogação. A Adri Oliveira, ela disse também assim, ó, o arquivo de suspensão foi processado e não houve pagamento para os aposentados. Não sei se é a mesma situação, Mari. Para os aposentados, suspensos, ela bota entre aspas. Mas no dia 25/5, após a atualização do empregador web, consta o crédito para eles, os aposentados. O sistema empregador web vai corrigir essa informação? Ah, eu desconheço essa informação, tá? Da questão, porque aposentado ele não pode receber o benefício do bem. Então, ele nem poderia estar suspenso, nem poderia ter o registro. Agora, no teu caso, ele tem o registro, ainda tem a informação do crédito do valor, eu considero que ele está errado, tá? Que ele não deveria dar esse valor para pagamento para ele. Ele deveria simplesmente invalidar, dizendo que ele já está recebendo benefício previdenciário que nem ele nem ele dava antes, né? Na realidade. É um caso que também vou reportar aqui para a gente poder fazer a indicação. É provável, mas assim, eu estou apostando na realidade que o reprocessamento do dia 31 possa ajustar algumas situações. E pode ser que uma dessas situações aqui do aposentado possa estar junto. Mas não é nenhuma informação que foi passada para a gente sobre isso, tá? É uma esperança, digamos assim, que na mudança do motor do processamento, a gente tem uma esperança de que os processamentos aconteçam como devem acontecer, né? Então é algo assim, tá? Mas eu vou também reportar isso daí sobre essa questão dos aposentados, porque o certo ele é não aparecer como débito, como crédito pro empregado aposentado, porque ele nem poderia estar suspenso, né? Isso. A Thais Fávero também questiona. Em consulta CFIP, conta todos os dados de referente ao salário certo pela folha. Que, Uhum. que fazer? Posso excluir o acordo que já foi processado automaticamente para ver se o salário é acertado? Uma das. A gente teve uma situação aqui em que ele enviou a GFIP e estava o valor incorreto. Depois ele fez um reenvio de uma GFIP complementar, ajustando os dados ali, e ele atualizou os valores, tá?
É comum ele fazer essa atualização de valores? Não é comum ele fazer essa atualização de valores, tá? Então, primeiro, se ele já pegou da primeira vez, se tu excluir e fizer novamente, a probabilidade dele dar os últimos salários dessa mesma forma é grande. Então, eu orientaria nesse momento a não fazer esse novo envio, tá? Mas aguardar esse reprocessamento para ver se vai haver alguma mudança nos valores aí dos últimos salários, tá? Eu sei que teve bastante gente que teve problema, que estava duplicado, que o valor foi adicionado a maior. Enfim, a gente teve bastante situações nesses últimos salários, mas eu acredito que essa situação aqui, enviando, ele vai dar a mesma consideração dos últimos salários. Então, aguardaria até depois do dia 31, depois de domingo ali, para poder reavaliar essa situação. Se voltar a acontecer, se realmente tiver algum erro, aí acredito que a gente tenha que fazer alguma ação. Não sei se excluindo e enviando novamente ele vai fazer esse reprocessamento de valor, porque é algo por baixo dos panos ali, mas eu vou tentar buscar essa informação para trazer mais informação sobre isso para vocês, tá? Tá certo, Mari. Então, pessoal, eu vou colocar aqui no bate-papo um link da nossa central de soluções, onde tem algumas alterações do layout do empregador web. Para quem ainda não viu ou não conhece, pode entrar ali nesse link que vocês vão ter um embasamento sobre o layout do empregador, as alterações. Também vou colocar aqui no bate-papo, como a gente sempre fala que nós somos, que o contador é o centro, né? Para nós da Soluções Domínio Thomson Reuters, para quem é nosso cliente e quem não é nosso cliente, também pode entrar ali no nosso site e ver os benefícios que nós estamos oferecendo aos contadores nesse momento que a gente está enfrentando. Vou passar para a Mariana, se ela fazer algumas considerações finais. Fica à vontade, Mariana. Então, eu vou encaminhar para vocês o link do Banco do Brasil para vocês consultarem a situação do benefício ali. Também botei no chat, tá, gente? Ver se eu não enviei. Opa, eu enviei privado para uma pessoa. Deixa eu enviar para todos. Os participantes. Isso. E, e nesse link ele faz a consulta de quando foi o valor foi depositado, de quando, para onde ele foi. Ele faz o caminho. Acho bacana uma informação a mais aí para ajudar vocês. Desculpa pelo tempo curto, realmente nosso tempo aqui é corrido, mas eu tentei assim ser mais assertiva nas respostas. Desculpa se eu não consegui responder a todas, mas muito obrigada por tudo, assim, gente, o que vocês precisarem. A gente vai responder depois todas essas perguntas para encaminhar aos inscritos aqui nesse webinar. Então, assim, muito obrigado mesmo aí, agradeço. E estamos juntos, com certeza, tá? É algo que a gente está passando com vocês, a gente sabe que é um momento complicado e no que vocês puderem, precisarem contar com a gente, pode contar. Tanto sendo do sistema, quanto sendo do empregador web, que não tem nem ligação, muita ligação com o nosso sistema, mas tem a ver com a Folha em si. Então, a gente também está aí, está tentando trazer novas informações e é isso, tá? Muito obrigada mesmo. Então, Mari, muito obrigada também, né, Mariana, com a tua participação, trazendo aqui, tirando Obrigada, sim. dúvidas dos nossos clientes e também nossos não clientes que estão aqui na sala. Muito obrigada a todos novamente, né, por participar desse nosso webinar. E estamos preparando novos webinars para vocês. Fiquem atentos, que nós vamos mandar novos convites. Estamos buscando outros conteúdos para apoiá-los. Muito obrigada a todos e até a próxima.